Muito bem, meus queridos, dando continuidade ao livro de Romanos, um livro maravilhoso que nós estamos estudando. E hoje nós vamos ler e estudar mais uma porção do capítulo 10 de Romanos. Então, abramos a palavra de Deus no capítulo 10, do verso 14 a 21. O tema ou o título da nossa palavra hoje é O Projeto de Deus para a Salvação do Homem. Vamos ler junto? O Projeto de Deus para a Salvação do Homem. Romanos 10, de 14 a 21. Vamos começar no verso 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isto ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, e com gente insensata eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Muito bem, o projeto de Deus para a salvação do homem. Meus irmãos, eu quero introduzir a palavra fazendo algumas observações. Primeiro, ao criar o homem, Deus o fez de forma diferenciada. Nós já ouvimos isso muito, não é? Com livre escolha, um ser que pudesse adorá-lo espontaneamente. Isso nós chamamos o quê? De livre arbítrio. Deus queria alguém que optasse: eu tenho opção, e eu vou optar para adorar ao Senhor. Você está aqui por quê? Você optou por adorar ao Senhor. Amém? Jesus se revelou a você. E você optou por adorá-lo. Você optou hoje por estar aqui na igreja. Alguns não quiseram, não optaram por estar congregando, por estar buscando ao Senhor. Estão em outros lugares. Passei ali em frente o circo. Eu creio que alguns vão optar por estar ali no circo, não é? Eles têm a escolha, eles podem optar por isso. Alguns vão optar para estar em outro local, mas nós decidimos em nosso coração servir ao Senhor. Adão e Eva estavam ali. Nós tivemos uma palavra ali, né, pastor Pedro, que ministrou uma palavra muito bem ali para os varões. Excelente.
falando sobre o sacerdote do lar, muito boa, e mencionou a respeito de Adão como sacerdote, e ali estava Adão e Eva, eles tinham a opção, tinha lá da árvore da vida e a árvore de quê? Do conhecimento, do bem e do mal. Ele poderia comer da árvore da vida? Sim ou não? Sim, não só poderia, como deveria, porque aí teria vida, vida eterna, vida com Deus. Não sei como ia ser, né? Que ninguém ia morrer, não havia morte, mas Deus sempre tem os seus projetos, amém? Deus sempre tem seus projetos. Então, ele tinha essa opção de adorar, servir, engrandecer o seu Criador. Mas o homem falhou nesse projeto, indo por caminhos tortuosos. Adão falhou nesse projeto. E hoje, muita gente continua falhando nesse projeto. Que o projeto de Deus para a igreja, o projeto de Deus para o ser humano, não é que o homem viva uma vida deliberada, de qualquer forma, ou em pecado, mas em perfeita comunhão com seu Criador. Amém? Deus não desistiu do homem, por mais que ele caísse, que ele pecasse, Deus não desistiu e criou meios de reconciliação. É por isso que nós veremos hoje o quê? Projetos de Deus para a salvação do homem. Meus irmãos, e nós vamos ver nesse texto, pelo menos, 2 projetos de salvação. Vamos dar uma analisada. Como é que nós podemos ver nesse texto o projeto de salvação proveniente de Deus? Primeiro, o projeto de salvação para toda a humanidade. Meus irmãos, esse projeto é composto de 5 estágios. Preste bem atenção. Paulo coloca aqui de baixo para cima, o lado inverso. E eu vou seguir a Paulo do jeito que colocou lá. O projeto de salvação, ele tem 5 estágios. Primeiro, ser salvo. Meus irmãos, quanto ser salvo, quanto a salvação, eu tenho 2 entendimentos. Primeiro, a oportunidade de salvação é para todos. Todo ser humano, passado, presente e futuro, todo ser humano na face da terra tem ou terá, tiveram, tem ou terá, a oportunidade de salvação. Porque o Deus que criou todos os homens, ele dará oportunidade para todo ser humano na face da terra. Eu acredito assim. Em 2 Coríntios 5,14 diz que Cristo morreu por todos. Logo todos morreram. E aqueles que morreram, agora vivem. Não vivem para si mesmos, mas para agradar e para viver para o seu Criador. Paulo já começa a dizer em 1 Coríntios que Cristo morreu por todos. Em 1 Timóteo 2,4, Paulo diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Este é o desejo de Deus. Se este é o desejo de Deus, Deus vai criar meios, projetos, planos para salvar todos os homens na face da terra. Todos terão a oportunidade de escolha, a oportunidade de salvação. Eu não acredito no número seleto, ou um número selecionado ou eleito, um grupo, que serão somente aquele grupo que serão salvos. Jamais. Fere os princípios de misericórdia, fere os princípios de amor, fere os princípios de graça de Deus, quando nós colocamos limite de salvação em Deus.
uma vez que o próprio Deus diz o quê? Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Se o nosso Deus, o seu Deus, manda você amar o seu inimigo, como pode um Deus todo-poderoso criar alguém para ser lançado no inferno? Não há a mínima possibilidade. Então, todo ser humano na face da terra terão ou terá a oportunidade de salvação. Amém, meus queridos? Paulo deixa claro aqui, Deus deseja, se Deus deseja, Ele providenciará meios para a salvação. E aqueles que quiserem, a receberão. Amém? No verso 12 e 13, o que Paulo diz, meus irmãos? Verso 12 e 13, desse texto que nós lemos. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para todos que eu invoco. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, quanto aos princípios de salvação, Deus não faz distinção. Não importa se você seja rico ou pobre, preto ou branco, amarelo ou azul ou vermelho. Azul? Azul não tem, né? Ísio está meio azul, viu, Ísio? Mas Deus tem um projeto para você azulado. Então, meus irmãos, Deus tem seus meios de salvação para todo ser humano na face da terra. De acordo com a palavra de Deus, nós podemos ter essa convicção, que o projeto de Deus é para todos. Primeiro estágio, de baixo para cima ou de cima para baixo. Primeiro estágio, salvação. E eu quero fazer dois entendimentos que eu tenho sobre isso. A oportunidade de salvação é para todos. Segundo, talvez alguns não concordem, mas eu concordo sim. Assim como foi no Jardim do Éden, ainda é colocado diante do homem a livre escolha. Sabia disso? Assim como foi no Jardim do Éden, o livre-arbítrio estava lá. Eu acredito que o homem ainda hoje tem o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio, meus irmãos, ele foi um pouco comprometido. Ele foi um pouco corrompido. Mas existe dois agentes que faz essa correção. O primeiro deles chama-se consciência. A consciência está em todo ser humano, seja ele crente ou descrente. Cada pessoa tem esse algo tão precioso chamado consciência, que dá a ele entendimento de fazer o que é certo e o que é errado. Todo ser humano, todos na face da terra, tem esse requisito maravilhoso. Já viu falar? Testemunhando a própria consciência. Tiago, deixa eu te falar uma coisa. Tem hora que eu penso que até cachorro tem consciência. Sabe por quê? Lá, meus irmãos, tem uma cachorra, ela tinha cachorra, ela morreu. Tinha cachorra e ela fazia buraco lá no quintal. Aí, de repente, falava, meu bem, tem buraco aqui no quintal. A cachorra já saía de jeito. Ia lá para a casinha dela. E escondia lá dentro. E eu gritava, o nome dela era Mila. Mila, vem aqui. E nada. Mila, vem aqui. Sabe como é que ela ia, meus irmãos? Porum, porum, porum. Foi você que fez isso? Aí a gente era duro, não batia não, nunca batemos em cachorro. Corrigia, falava, brigava, ensinava. Meus irmãos, não tinha problema.
Hoje, eu tenho lá um apincho. De vez em quando a gente vai almoçar, vai lá para a área, né? Aí fala, na hora do almoço, não quer cachorro aqui olhando para mim, não. Vai para lá. De repente ela começa, para lá. E ela vai. Quando termina de comer, aí ela aparece, porque é a hora dela. Aliás, a minha esposa já dá comida para ela primeiro. Por quê? Porque ela já está com barriga cheia. Só que qual cachorro que não gosta de uma carninha, né? Aí fica lá, querendo uma carnicinha. Então, meus irmãos, esse livre-arbítrio ainda, eu acredito, que está no ser humano. Wéder, por que você está aqui? Porque você quis, não foi? Ou Deus te obrigou? Deus não obriga você. Deus não te obrigou a vir na igreja hoje, obrigou? Você veio porque você quis adorar, porque você quis servir o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, o primeiro agente chama-se consciência. Existe um outro agente colocado por Deus, que está convencendo todo homem, apesar do pecado, apesar desse livre-arbítrio ter sido corrompido, mas existe um agente chamado Espírito Santo de Deus, que está falando, que está tocando, que está convencendo. Porque Jesus disse, quando ele fosse para o céu, ele ia enviar o quê? O Consolador, que convencerá o homem de quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Todos os seres humanos terão a oportunidade de serem convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Todos terão a oportunidade. E aqueles que derem ouvidos, ouvirão e se converterão. E passarão a seguir o Senhor Jesus. Mas não se preocupe, por mais que o seu livre-arbítrio esteja corrompido, existe a consciência que Deus não tirou. O que aconteceu com Adão quando ele pecou? Ele foi o quê? Se esconder. A consciência acusou. E hoje todos os seres humanos na face da terra. Meus irmãos, não precisa ser crente para saber fazer o que é certo, não. Qualquer pessoa na face da terra, meus irmãos, sabe o que é certo e o que é errado. Só o plano espiritual de Deus que precisa de discernimento de Deus, a ação do Espírito Santo para que haja entendimento, para que haja compreensão. Mas para saber socialmente, humanamente falando o que é certo, o que é errado, não precisa. Deus deixou esse conhecimento para todo homem na face da terra. Quem comete pecado, comete o pecado deliberado, porque quer cometer, mas ele sabe que está errado. Sabe que está. Até uma criança. Já percebeu? Tem criança ainda pequena. Quando comete um erro, o pai já olha, a criança já sai. Mas quanto no mundo espiritual, o Espírito Santo Consolador está convencendo o tempo todo, tentando convencer, através da sua pregação, através da sua palavra, da minha palavra, convencendo o homem do pecado porque não creram em Jesus. Da justiça, porque o Senhor foi para o Pai, Ele é a nossa justiça. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Amém, meus queridos? Então, eu acredito, meus irmãos, ainda hoje no livre-arbítrio. Quando Caim matou Abel, o que é que Deus disse, Valdemar, para Caim? Não precisa falar não, tá? Deixa comigo. O que é que Deus disse para Caim? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Dependia de quem, meus irmãos? A oferta. Foi colocada a oferta, tanto de Abel e de Caim. Dependia de quem a boa oferta? De cada um deles. A oferta de Abel foi aceita, mas de Caim não. Ele tinha a opção de ofertar uma oferta de amor, o fruto mais precioso da face da terra, o primeiro, mas não, optou
por não oferecer a Deus aquilo que devia. E Deus diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Sabe como é que é, Deus, que o pecado está? Quero entrar. Desse jeito. Eis que o pecado está à porta. E aí? É Deus que vai dominar, pastor André? É Deus que vai controlar? É eu. Eis que o pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominar. Porque nós temos o Espírito Santo que nos dá o domínio próprio. Amém, igreja? Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos dá essa capacidade. Então, foi a palavra que Deus disse. Por isso que eu creio no livre-arbítrio. Em Mateus 6, 24, Jesus disse o quê? Sobre 2 senhores. Se tem 2 senhores, é porque nós temos a opção de servir um ou outro. O próprio Jesus disse. Em Mateus 7,13, fala da porta estreita. Se tem a porta estreita e a porta larga, isso significa que você tem a opção de seguir uma ou outra. Fala também das 2 estradas, a estrada estreita e a estrada larga. Se Jesus mencionou isso, é porque você tem a opção de seguir tanto uma quanto a outra. E quem te dá direção e orientação para saber qual porta escolher? O Espírito Santo, que está convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em João 1,12, diz que ele veio para os que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Preste bem atenção, meus irmãos. Está se referindo a qual povo? Ele veio para o que era seu. Quem é que era o povo eleito? O povo de Israel, não era? Eleito, quando fala eleito, povo escolhido. Deus escolheu, elegeu a nação de Israel. E ele veio para aquele povo. A princípio da salvação era para aquele povo. Deus o elegeu, Deus o escolheu, mas o que aconteceu com o povo escolhido? Recusou o projeto de salvação que tinha para eles. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tudo nesta vida, meus irmãos, nós temos a opção de escolher. Em todas as áreas, sabia disso? Esse dia eu estava até pensando a respeito da saúde. Sabe por que muitas pessoas sofrem, meus irmãos, em questão de saúde? Porque não escolhem o caminho certo da saúde. Quando eu estou dizendo, eu estou se referindo muito a respeito de quê? Da alimentação. Hoje em dia é colocado diante de nós tantas drogas, meus irmãos, tantos alimentos. Ah, mas tudo hoje tem veneno. Meus irmãos, tem muitas coisas que contêm veneno, mas tem muitas coisas que é o próprio veneno. O que contém veneno, dificilmente você vai poder evitar, mas o que é veneno nós podemos. A não ser que de vez em quando eu resolvo ir na pizzaria com a família, a gente come lá, eu pelejo para não beber coca, às vezes bebo um tiquinho. Não, quieta aí. Hoje eu não bebi, não. Hoje lá, uns varões, não vou beber, vou tentar economizar para a minha voz. Meus irmãos, em tudo nessa vida a gente tem opção. Vocês sabem a história do rapaz que sempre olhava a respeito da saúde. E ele leu lá no jornal. Estava lendo o jornal e leu no jornal a respeito do açúcar. O tanto que açúcar prejudica o ser humano. E ele decidiu diminuir açúcar. Tomou a decisão de decidir e decidiu, diminuiu de forma drástica o açúcar. E é algo que nós devemos também fazer. Ele leu lá também, meus irmãos, sobre o trigo. Existe até um livro, Barriga de Trigo. Falou sobre o trigo, quanto o trigo é ruim para a saúde, principalmente esse trigo nosso. Ele tomou a decisão
né, para diminuir também o trigo da sua vida. De repente, ele leu lá o quanto a cerveja, cevada, tem trigo, tem glúten, é prejudicial. Ele decidiu nunca mais ler jornal. Tudo, meus irmãos, está diante de nós o poder de decisão. Amém? E cada um de nós devemos procurar aquilo que é correto. Muito bem. O primeiro estágio é salvação. Amém? E eu falei sobre o entendimento que eu tenho a respeito da salvação. Segundo estágio, invocar. Invocar o nome do Senhor. Paulo diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar, meus irmãos, invocar. Romanos 10, 3 diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar o nome do Senhor é reconhecer, é um reconhecimento da soberania daquele que você está invocando. Sabe por que nós estamos aqui? Porque estamos invocando o nome do Todo-Poderoso. Aleluia! Hoje nós invocamos, hoje nós adoramos, hoje nós já oramos, porque invocamos o nome do Criador, reconhecemos a sabedoria. Primeiro, salvação. Segundo, invocar. Terceiro, crer. Crer. Vocês lembram da palavra da Lucimar? O tempo todo, qual foi uma das coisas que ela mais frisou? Crer, crer, crer no projeto, crer em Jesus, crer na ação do Espírito Santo, crer no Deus que você serve, crer no poder de Deus, na grandeza de Deus que você serve. Meus irmãos, o diabo vai fazer de tudo para não permitir que você crie nesse Deus maravilhoso. Sempre. Essa é a estratégia do diabo. Não foi assim na tentação no deserto? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se és filho de Deus, pule lá de cima, lançando dúvida. E o projeto de Satanás é esse: é usar as redes sociais para trazer dúvida, para trazer incredulidade. Cuidado, cuidado com sua mente, cuidado com seu coração. Guarda o seu coração para que não invada a incredulidade dentro de você. Amém, meus queridos? Porque uma pessoa incrédula é terrível. Um pregador, né, querendo mostrar sobre os danos que o álcool causa, né, levando as pessoas que bebem a entender, a compreender, meus irmãos, os danos que causa o álcool, a pinga, no interior do homem. Inclusive, meu vizinho, até comentando, conversando com o Ivanei, a gente falando lá na nossa programação, a respeito do vizinho meu lá. Bebeu demais da conta, quando era mais novo. Depois que estava mais velho, acho que ele tinha uns 58 anos, né, já não aguentou mais. A barriga, cirrose hepática desse tamanho, né, tentou tratamento, mas não conseguiu. Um pregador chegou no boteco e foi mostrar às pessoas os danos que o álcool causa. Acho que até já falei para os irmãos isso aqui. Ele chegou lá, tinha 2 pessoas bebendo, e ele falou: me dá um copo de água e um copo de pinga. Ele tinha achado uma minhoca e pegou a minhoca e colocou no copo d'água. A minhoca remexeu, 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 remexeu e não morreu. Depois ele pegou a minhoca e colocou na pinga, no álcool. A minhoca começou a remexer e morreu. E derreteu. Vocês entenderam? Aí, ele falou: entendi. O que vocês entenderam? Que quem bebe pinga jamais terá lombriga. Ficou difícil, né, meus irmãos? Né? Mas o objetivo do pregador era que levar aquele povo a compreender os danos que causa. Então, salvação, invocar, agora, crer. Em João 3,16 diz o quê? Todo aquele que crê. Sabe por que você está aqui? Porque você crê no Senhor Jesus. Se você não cresce, você não estaria aqui. Você crê no poder de Deus, crê na obra de Deus,
você crê que Jesus Cristo está aqui nesse momento, em espírito e em verdade. Amém? Quarto estágio, ouvir. É necessário, meus irmãos, não só ouvir, preste bem atenção, mas escutar, procurar entender o que está ouvindo. Há uma diferença de ouvir e escutar. Ouvir é uma faculdade do nosso corpo, da audição. Nós ouvimos muitas coisas, não é? Vou citar um exemplo. Você está aqui dentro da igreja, você está ouvindo a pregação, não é? Mas muitas vezes solta foguete lá. Você ouve também, não ouve? Mas você está realmente escutando, é o quê? A pregação aqui. Tentando entender. Escutar é quando você ouve e procura compreender. Os foguetes você está ouvindo, mas não sabe nem o que se refere. Você tem uma ideia, né? Deve ser algum político lá querendo aparecer, mostrar seus projetos. Mas não importa, você está aqui dentro da igreja, não só ouvindo, mas também escutando, compreendendo a palavra que está sendo transmitida para o seu coração. Amém, meus amados? Então, temos que ouvir, mas também escutar o que está sendo transmitido. E depois, pregar. Pregar, este chamado é para todos os cristãos na face da terra. Nós temos aqui um trabalho de evangelismo. Ótimo, muito bom. Mas, meus irmãos, a responsabilidade não é desse trabalho de evangelismo. A responsabilidade de pregar, de anunciar a palavra de Deus é de todos nós. Todos nós. Quando eu falo de responsabilidade, irmão, de pregar a palavra, não importa se você reúne em um determinado lugar para pregar a palavra. Quando eu me refiro, meus irmãos, a pregar, é pregar aonde você for, aonde você estiver andando, aonde você estiver estudando, aonde você estiver trabalhando. Você é um missionário ali naquele lugar. Nós devemos entender isso. Eu já compreendi. De vez em quando eu levo alguém para trabalhar lá na minha chácara, e lá é bom que não tem internet. Aí a gente, quando dá na hora de descansar, toma banho, janta, e aí a gente começa a conversar, não tem internet, aí eu já entro no assunto. A gente já tem que criar estratégia. Uai, parece que, outro dia fiz isso, parece que lá perto da sua casa tem uma igreja evangélica? Tem uma igreja evangélica lá. Né? E você vai lá, vou... De vez em quando eu vou lá na igreja. Ah, então você já ouviu falar de Jesus? Já ouvi falar, mas eu vou na igreja de vez em quando. Aí a gente tem que entrar, né? Olha, você precisa fazer um compromisso sério com Jesus. Jesus vai voltar. E se você não fizer um compromisso sério com Jesus, você vai ficar. Meus irmãos, a gente tem que ter uma estratégia. Tem que abrir os olhos dessas pessoas. Outro dia eu levei outro lá, esse foi para pescar. Teu jeito não, tive que falar para ele também, bem sério. Se você não fizer um compromisso com Jesus, você vai ficar aqui. De vez em quando, né, Jus? A gente tem que pregar para algum lá. Nós temos um colega aí que sempre vai com nós. E sempre a gente procura abrir os olhos dele para o evangelho, para a palavra. Meus irmãos, há 3 formas de fazer missões ou de pregar o evangelho. Eu vou só repetir rapidinho aqui. Qual é a primeira forma? Pregando, orando e contribuindo. Tem muitas pessoas aqui que contribuem com a Débora, não é? Muitos, eu sou um deles. Eu sei que tem muitas pessoas, não só dessa igreja, meus irmãos, que está contribuindo com a obra missionária. Essa igreja já manda uma oferta para ela todo mês. E ela tem aqueles mantenedores também. O pastor Miro sempre fala sobre o que acontecia com a oferta que eu mandava para ele. Era mixaria, 1% do salário. Se fosse hoje, misericórdia, não dava para nada. Mas na época, quando eu entrei no Correio, meus irmãos, sabe quanto que era o salário? 10 salário mínimo. Salarão gordo. Demais da conta. Hoje, hein, Demar? Fala não, Demar, deixa para lá. Meus irmãos, 1%, diz ele que era uma bênção. Todas as vezes que acabava o gás, ia lá, tinha lá o quê? O vale postal, que mandava na época por vale postal.
estava lá o vale postal. E o vale postal era justamente o valor do gás. Quanto é um gás hoje? 100, 110, não é? Então seria nessa faixa, uns 100 a 110. Então eu sei que muitas pessoas hoje contribuem com a Débora. Amém. Você está contribuindo com o projeto que Deus tem para esta igreja e para a vida dela. Amém por isso. Mas tem pessoas que não podem contribuir, mas podem orar. Orar quebrando cadeias, quebrando a dificuldade, quebrando aquilo que tem atrapalhado o trabalho dela lá. Você tem condições de orar. Amém por isso. Esse trabalho não é menos valoroso. E a outra parte é pregando. Eu só quero chamar a atenção, meus irmãos, quando fala de respeito de nós pregarmos. Não existe a melhor forma de pregarmos a palavra, aquela que não seja com a nossa própria vida. Você pode até pregar com palavras, mas o que vai fazer diferença é sua própria vida. Amém? Isso faz uma diferença muito grande. Meus irmãos, faz assim com a mão, todos que puderem. Faz assim, por favor. Coloca a mão agora na sua bochecha, por favor, e aperta. Segura um pouquinho, agora solta. Soltou? Muito bem, pode baixar a mão. Quem colocou a mão aonde eu coloquei, levanta a mão, por favor. Várias pessoas, né? E eu pedi para vocês colocar a mão aonde? Na bochecha. Mas eu coloquei aqui e muitos colocou aqui. Muitos. Sabe por quê? Muitas vezes aquilo que eu faço faz mais diferença do que aquilo que eu falo. Um punhado de gente colocou a mão aqui. Mas eu não pedi para vocês colocar a mão aqui. Eu pedi, coloca a mão na bochecha. Alguns até questionou aí, né? Então, meus irmãos, a diferença maior que é feita é quando nós vivemos aquilo que pregamos. Amém, meus queridos? Muito bem, o primeiro projeto é o projeto para toda a humanidade. Então, vamos começar de forma certa esse projeto. A primeira coisa é pregar. Quando você prega, alguém vai ouvir. Quando alguém ouve, vai crer. Quando alguém crê, ele vai invocar. E quando ele invocar, ele vai ser salvo. Amém, meus queridos? Este é o projeto de salvação para todo ser humano apresentado por Paulo aí. Você vai pregar, alguém vai ouvir, alguém vai crer, alguém vai invocar e alguém vai ser salvo. Esse projeto, ele é, Tiago, infalível. Mas existe um outro projeto de salvação aqui, meus irmãos, que nós vemos nesse texto. Aqui, a partir do verso 16, né, esses versos anteriores aí, nós vemos o projeto de salvação para toda a humanidade. Mas a partir do verso 16, Paulo muda um pouco aí, se referindo ao povo de Israel. Então, vamos ver agora o segundo projeto de salvação, que é para a nação de Israel. Amém, meus queridos? Meus irmãos, veja bem, o projeto de salvação deveria começar com quem? Com o povo de Israel, com a nação de Israel. Então, por isso que nós vamos mencionar. E para que esse projeto fosse concluído, era necessário três atitudes. Três atitudes. Primeiro, que crescem no chamado que Deus tinha para eles. No verso 16, lá no verso 16, Paulo transcreve um versículo lá de Isaías e diz: mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Lá em Isaías 53, 1. O povo de Israel não acreditaram no projeto que Deus tinha para eles, mas o projeto era a partir deles. No verso 21, meus irmãos, veja só. Quanto a Israel, porém diz, isso está escrito lá em Isaías 65, 1, 2. Todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente.
no último versículo desse texto que nós lemos. Então, Deus tinha um projeto para o povo de Israel. E esse projeto era um projeto de salvação para todo ser humano, meus queridos, não só para aquela nação. No verso 18 de Gênesis, capítulo 18, Tiago, eu peguei esse versículo quarta-feira, viu? Na ministração. Eu posso falar dele? É porque Tiago falou, foi uma palavra, aliás, muito boa, dizendo sobre os profetas da casa de Deus. Todos nós somos profetas, amém? Profetizamos a palavra de Deus e nós buscamos de Deus, do coração de Deus, aquilo que Deus quer para a igreja e para todo ser humano. Cada um de nós temos essa responsabilidade de buscar de Deus, do coração de Deus, o que Deus quer para os outros, para cada um. Todos nós somos um profeta aqui, amém? Mas, veja só, verso 18 diz o quê? Deus diz assim a Abraão, e nele, em Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Não é isso? Através de Abraão, através desse profeta, seria abençoada todas as nações da terra. Todo mundo, meus irmãos. Em Gênesis 12, 3, quando Deus chama Abraão, ele diz, e serão benditas todas as nações da terra. Então, o projeto de salvação, Lígia, era para ser iniciado através do povo de Israel. A grandeza de Deus, a glória de Deus, ia ser manifestada naquele povo. Todas as nações iam reconhecer o Deus Criador dos céus e da terra. Este era o projeto de Deus. Segundo requisito, ou atitude que aquele povo tinha que ter, que não tivesse nenhum Deus a não ser o Deus Jeová. Em Êxodo 20, de 1 a 4 diz, eu sou o Senhor teu Deus, e não terá outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura. Preste bem atenção, meus queridos. Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, seria o único Deus daquele povo. Enquanto todas as nações eram politeístas, Deus exigiu que o povo de Israel fosse monoteísta, um Deus só para eles, o Deus de toda a terra. Já pensou que coisa maravilhosa? Gente do céu! O Deus, né? Deus tinha contato com o povo, agia através do povo e no povo. Terceira atitude que aquele povo deveria ter para que o projeto de salvação cumprisse na vida deles. Que Deus pudesse conduzi-los conforme os seus mandamentos. Deus estava ali orientando o pastor Manel, aquele povo, direcionando aquele povo. Deus falava diretamente com o líder, com Moisés. Deus falava diretamente. O povo de Israel, meus irmãos, tinham orientações vindas, primeiro, dos sacerdotes. O sacerdote recebia de Deus e passava para o povo. Hoje, quem são os sacerdotes? Somos nós. Nós recebemos de Deus para passar para o povo. Né? Tinha os juízes julgavam o povo, foram criados por Deus para julgar a nação, para julgar com justiça. E tinham também os profetas. Deus instituiu profetas no povo de Israel para que o povo fosse orientado, tivesse a direção, tivesse a orientação de Deus, meus queridos. Deus falava diretamente com aquele povo. Ou oportunidade que eles tiveram. E por fim, Deus também deu a lei, as tábuas da lei, para que aquele povo compreendesse qual era o projeto de Deus para eles. Mas não adiantou. Por isso que João diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não os receberam. Não receberam. Então, meus irmãos, Deus tinha um projeto para o povo de Israel, mas, infelizmente, não foi possível cumprir esse projeto. A título de considerações finais, meus queridos, eu quero fazer algumas colocações. Primeiro, apesar da queda do homem e das multidões de nossas falhas, Deus continua com seu projeto
de salvação para toda a humanidade. Amém, meus queridos? Você está aqui, é porque você recebeu a Jesus, você recebeu o projeto de Deus para a sua vida. Você não está aqui por acaso, você faz parte desse projeto, você tomou posse desse projeto, você está incluso nesse projeto de salvação criado por Deus. Isaías diz, lá no capítulo 59, verso 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para não poder ouvir. As mãos de Deus está estendida, continua. Jesus, quando estava ministrando a palavra, diz, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. Deus, preste bem atenção, Deus ainda espera, como Ele quis lá no Jardim do Éden, Ele ainda espera um povo que o adora em espírito e em verdade. Aqui está a igreja de Deus, não só aqui, mas em vários lugares da face da terra, que adora a Deus em espírito Espírito e verdade e em em sol. verdade.